Olá, gente, tudo bem? Bom, sou Alexandre, sou professor de Sociologia. A gente, na aula de Enem hoje, a gente vai falar sobre educação e projeto de vida. Vamos dar uma olhada nisso daqui. O Pet vai falar bastante sobre essa questão de projeto de vida. A gente não está aqui para tentar desenhar projeto de vida para ninguém, não tem o seu. Mas quando a gente vai pensar no nosso futuro, quando a gente vai projetar o que a gente vai ser, né, mais lá para frente, o que vai acontecer com a nossa vida, é bom a gente ter alguns dados, né, saber de algumas coisas. Vamos dar uma olhada então, vamos acompanhar aqui junto comigo. O que você vai ser quando crescer? Acho que todo mundo já escutou essa pergunta, pelo menos alguma vez na vida. Acho que essa é uma pergunta, inclusive, que ela é meio que universal. Acho que qualquer jovem, qualquer criança já escutou isso em algum lugar do mundo. Acho que, inclusive, essa pergunta ela é razoavelmente moderna, né? Eu não acredito que fosse muito comum a gente ter esse tipo de pergunta sendo feita para as crianças ou para os jovens há 500, 600, 800 anos atrás. Faz muito sentido hoje porque, em teoria, a gente tem hoje muitas possibilidades de fazer o que queremos na vida, né? A gente pode ser o quê? A gente pode ser astronauta, a gente pode ser engenheiro, a gente pode ser médico, a gente pode ser artista. O que você vai querer fazer? Mas será que essas possibilidades, elas são simplesmente assim, basta a gente querer? Ou será que tem algumas coisas aí que acabam complicando esse meio de campo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Visão crítica, o que isso quer dizer? Que independentemente do que você for escolher para fazer na vida, qual que será o seu trabalho, é sempre importante ter uma visão crítica das coisas. Por quê? Pensa o seguinte, partindo do pressuposto, né, de que o mundo nos modifica. E a partir do momento que nós trabalhamos, nós também modificamos o mundo. Então, a pergunta que você deve fazer, independente do que você quer fazer na sua vida, é se perguntar de que maneira que o meu trabalho vai impactar o mundo. De que maneira que eu vou modificar o mundo. Porque é para isso que serve o trabalho, para modificar o mundo. Você quer fazer isso de uma maneira crítica, sabendo exatamente o que vai acontecer, quais são os impactos que você faz no mundo, ou você quer fazer isso de uma maneira alienada, sem se preocupar ou sem saber o que pode estar acontecendo com outras pessoas. Um exemplo mais ou menos prático, imagine só um engenheiro, que ele vai projetar, ele vai construir um viaduto, vai construir uma ponte. Se ele tem uma visão crítica, ele vai se preocupar quais são os impactos que aquela ponte, aquele viaduto, vai fazer naquela região, com a fauna, com a flora, com a população que vive em volta. Isso é ter uma visão crítica do mundo, saber que está trabalhando e saber quais são os seus impactos. Isso vale para qualquer profissão, ok? Então, essa pergunta aqui, qual que é a importância da educação no seu futuro escolar? Qual que é a importância da educação escolar no seu futuro? Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é uma pesquisa que foi feita em países da América, né? E a pergunta era só, as pessoas no seu país avançam trabalhando duro? Notou a pergunta? A ideia de que, será que somente trabalhar duro, isso significa, isso quer dizer que você vai avançar como pessoa, você vai ter suas coisas? Como é que é isso? O que a gente vai perceber aqui? Aqui na parte de baixo do gráfico tem, né, a idade das pessoas. Começa de 70, começa de 15 e vai até 79 anos. E ali, na vertical, a gente tem o percentual de pessoas, né, que concordam, o grau de concordância com isso. O que a gente vai perceber? Que os mais jovens, entre 15 e 20 anos, tendem a achar que isso é verdade. Basta eu trabalhar duro que eu vou conseguir minhas coisas. Depois, com o tempo, a gente vai percebendo que vai vendo uma espécie de desconfiança. Olha, não é bem assim. Eu estou trabalhando bastante, mas eu não estou conseguindo as coisas que eu gostaria, né? Depois, lá no finalzinho, a gente vai ver também um grau de concordância grande com as pessoas em torno dos seus 75, 77, 79 anos de idade, muito próximo daqueles dos mais jovens. Segundo esse estudo, parte dessa explicação é porque essas pessoas mais velhas, quando foi feito o estudo, não estavam habituadas, não cresceram, né, tendo acesso à educação como os jovens têm hoje acesso à educação. Então, a única coisa que sobrou para essas pessoas mais velhas era efetivamente apenas o trabalho duro e não um caminho que tivesse sido feita pela educação.
Então, esse daqui é um gráfico, né, da taxa de desemprego. Ele mostra muito aquilo que vocês já conhecem, que vocês já conhecem da dificuldade que vocês têm das pessoas mais jovens entrarem no mercado de trabalho. Vamos dar uma olhada assim, qual que é o maior nível de desemprego aqui? É dos mais jovens, dos 15 aos 19 anos de idade. Percebe só que dentro de um mundo, dentro de um país onde o desemprego ele é estrutural, onde a desigualdade é muita, as pessoas com menos experiência, com menos anos de estudo, acabam tendo também mais dificuldades, né, para conseguir entrar no trabalho. É óbvio, é aquilo que vocês falam, né? Mas como é que eu vou conseguir experiência se não me dão, né, a oportunidade de ter essas experiências? Então, isso é fruto muito desse problema que nós temos de desemprego, que é muito alto, e isso vai impactar muito vocês. Vamos dar uma olhada mais para frente, porque a partir daqui a gente vai procurar entender duas coisas. Primeiro, a questão da valorização do diploma e depois da meritocracia, e a gente vai ver como que a educação se conecta com os dois, tá bom? O que é a valorização de diploma? Funciona mais ou menos assim. A gente faz um cálculo mais ou menos simples, que é tentar ver em cada país se aquele país lá ele valoriza muito o diploma ou não. O que é valorizar um país que valoriza um diploma? A gente pega o salário das pessoas, a renda das pessoas que têm diploma e compara com a renda das pessoas que não têm diploma. Se essa diferença for muito grande, então é aquele país que valoriza muito o diploma. Se a diferença não for tão grande, então é aquele país que não faz muito essa valorização do diploma. Outras profissões, outras formas também são valorizadas, como cursos técnicos e por aí vai, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, esse é um gráfico que vai mostrar, né, o retorno educacional. O que a gente vai perceber? Aqui embaixo tem o número de anos, né, que as pessoas ficam estudando. Então o que a gente vai perceber é que quanto mais tempo as pessoas aqui no Brasil estudam, maior é a chance de eles ficarem empregados. Olha lá, a taxa de ocupação é o número azul. A gente vai perceber, é a linha azul, a gente vai perceber que ela fica muito maior quando? Quando a gente ultrapassa os 12, 13 anos de escolarização. Ou seja, quando a gente vai ultrapassar já o ensino médio. Quem tem só ensino básico, os 8, 9 primeiros anos, tem um salário muito pequenininho, uma renda muito pequenininha e não tem muita variação da questão da empregabilidade. Tem uma taxa de ocupação mais baixa, ou seja, é mais provável que fique desempregado. Conforme vai aumentando o tempo de estudo, a taxa de ocupação vai aumentando e o salário também vai aumentando significativamente. Esse gráfico deixa bem claro para a gente como estudar faz um tremendo impacto para a gente na nossa vida no futuro, tá? Aqui tem um dado já de 2019, gente, do ano passado, e ele vai fazer justamente essa comparação. Olha, quem tem um ensino superior completo, está aqui embaixo, nessa barra verde aqui embaixo, quem tem um ensino superior completo tem mais ou menos 3 vezes mais, ganha 3 vezes mais, tem uma renda 3 vezes superior, em média, que quem tem apenas o ensino médio. E essa diferença pode chegar até 4 vezes mais de quem tem o ensino médio incompleto. Então, aqui no Brasil, a valorização do diploma, ela é muito grande, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse dado. Esse dado mostra aqui para a gente o grau de instrução das pessoas, né? A gente tem aqui em 2019, vamos dar uma olhada nesses dados que estão aqui mais recentes, tá? Nós temos 6,4% da população que simplesmente não tem, né? Não é alfabetizada, não tem estudos. E nós temos 48% da população, ou seja, menos da metade da população, que sequer concluiu, né, o ensino obrigatório. Então a pergunta que fica é como que a gente vai diminuir a desigualdade de renda sem que a gente consiga, sem diminuir a desigualdade educacional que é presente hoje? Então, aqui no Brasil, essa desigualdade educacional ela vai refletir no futuro como o quê? Uma desigualdade de renda. Vamos ver então aqui o ensino superior. Porque é o seguinte, esse dado aqui vai mostrar para a gente o que os jovens, né, de 18 a 24 anos estão fazendo, né? Em tese, já teriam terminado o ensino médio e aí começaria a estudar outras coisas, que pode ser um ensino profissionalizante, pode ser uma especialização, pode ser uma universidade. Onde que eles estão? Aqui no Brasil nós temos
32% dos jovens estão estudando alguma coisa, mas apenas 21%, ou seja, pouco mais de um quarto, chega um quinto aí da população jovem, que só está no ensino superior. O resto está fazendo o quê? Voltando para trás. 11% dos estudantes de 18 a 24 anos não estão estudando, não estão fazendo faculdade, não estão fazendo ensino de especialização, qualquer coisa do tipo. Estão voltando para o ensino fundamental, para o ensino médio. Somente 20% da população está dando esse passo a mais. E aí a gente vai ver que muito disso tem a ver com como a estrutura, né, do nosso ensino superior que a gente tem quase 90% das universidades, das faculdades, do nosso ensino superior, ela é privada. Isso quer dizer o quê? Que para a gente poder fazer essa faculdade, esse ensino superior, a gente tem que tirar dinheiro do bolso, a gente tem que investir. E não é todo mundo que tem esse dinheiro para poder investir durante tanto tempo. Apenas 12,5% aí das universidades, das faculdades são públicas, né? Federais ou estaduais, como por exemplo a UFMG aqui em Belo Horizonte, ou a UENG espalhada pelo estado de Minas Gerais. Então a concorrência para entrar nessas universidades públicas é muito grande. E olha só o que acontece com essa concorrência. Esse aqui é um gráfico que vai mostrar, né, a renda das pessoas, né, o gráfico que está mostrando de 2016 a 2018, vai mostrar a renda das pessoas e qual foi o percurso educacional que ela fez. Dá uma olhada naquela linha vermelha, qual foi o percurso feito? As pessoas saíram do ensino privado, do ensino médio, ensino básico privado, e foram para onde? Para o ensino superior público. Quem faz esse percurso é quem tem os maiores salários hoje, as maiores rendas. Agora, vamos dar uma olhada ali naquela linha amarela, lá embaixo, olha só. Aquela linha amarela são pessoas que têm o curso superior também, mas têm as menores rendas. Qual foi o percurso que elas fizeram? Elas saíram do ensino público, ensino médio público, e foram para onde? Para as universidades privadas. Aqui, então, a gente tem uma distorção. Quem faz o ensino fundamental, médio, público, vai para a universidade privada, tendo que desembolsar. E quem faz o ensino privado, acaba indo para o ensino superior público e tendo os melhores salários. Ok? Sobre essa distorção, a gente tem esse autor aqui, que chama o Boaventura Souza Santos, que é um sociólogo, que se debruça muito sobre essa questão, inclusive aqui no Brasil. E ele vai dizer o seguinte, olha, no setor privado, alguns produtores de serviços são muito antigos, enquanto outros, a maioria, surgiram nas últimas duas últimas décadas. O que ele está dizendo? Que há um mercado das universidades, um mercado de diplomação. Ele vai dizer que boa parte, né, dessas novas universidades, elas têm um compromisso, né, com o ensino, mas muitas delas, nos piores casos, são meras fabriquetas de diplomas lixo. Ou seja, o mercado percebeu que aqui no Brasil o diploma é tão valorizado que começou a surgir pequenas faculdades que o único intuito é fornecer esse diploma, não é necessariamente preparar. Ou seja, quem faz esse percurso, acaba tendo essa diplomação dessas faculdades de diplomas lixo, acaba tendo dificuldades o quê? No mercado de trabalho futuro. Vai ter dificuldade para conseguir trabalho e vai ter sempre os menores salários. Porque o mercado reconhece, com o tempo, quais são as universidades que realmente preparam e quais são aquelas que simplesmente dão o diploma para a pessoa que pagou. Ok? Mas a gente pode falar, professor, mas não é somente através, né, da universidade que as pessoas têm condições de melhorar de vida. A pessoa pode fazer ensino profissionalizante. Claro que sim. Agora vamos dar uma olhada no que está acontecendo no Brasil. Olha lá, esse aqui é um gráfico que está mostrando o quê? O que as pessoas, né, que fazem o ensino médio hoje ou que acabaram de fazer o ensino médio estão fazendo. Elas estão fazendo um ensino profissional? Olha, somente 5,5% estão fazendo o curso técnico.
E somente 2,4% é que frequenta algum tipo de qualificação profissional. Ou seja, esse caminho também não está sendo seguido aqui no Brasil. Então a gente cai então na questão da meritocracia, né? O professor no primeiro PET, no segundo PET já falou sobre isso. É a ideia de que basta eu me esforçar tanto quanto os outros que eu vou conseguir o mesmo sucesso, a mesma coisa. Só que a gente vive uma sociedade tão desigual que acho que fica mais ou menos claro, né, com esse desenho, saber que essa pessoa que sai aqui da base da pirâmide, ela tem que fazer um esforço muito maior para chegar lá em cima. Muito maior do que quem sai do meio, muito maior do que quem sai de cima. Portanto, não se trata de uma sociedade meritocrática se as pessoas têm que fazer mais esforço para conseguir a mesma coisa. E o que a gente está falando disso daí, né? Porque qual que são os empecilhos? Os empecilhos é a necessidade de trabalhar. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Mostra o quê? Lá em cima a frequência escolar e aqui embaixo o trabalho. O que a gente vai perceber é que os jovens até os seus 12, 13 anos frequentam praticamente a escola completamente, 97% ali de frequência escolar. Depois dos 13, 14 anos, a gente começa a perceber o quê? Uma queda muito acentuada. E onde que eles vão aparecer? Na população que trabalha. Então o trabalho é um dos, né, a necessidade de trabalhar é um desses problemas, né, que mostra que a nossa sociedade é tão meritocrática assim. E aqui a gente vai ver um outro gráfico que é bem preocupante, que vai mostrar para a gente por que as pessoas de 14 a 29 anos de idade hoje não estão estudando, qualquer que seja o que fosse, quisesse estudar. Aqui está dizendo, olha só, vamos ficar só na primeira tabela, lá em cima, lá. Quase 40%, ou seja, 39,1% das pessoas deixaram de estudar porque precisavam trabalhar. Isso gerou um abandono muito grande da escola, e isso vai o quê? Prejudicar o futuro deles. Mas tem outro número aqui, ó, um azul um pouquinho mais escuro, que vai mostrar um dado extremamente preocupante. 29,2% das pessoas deixaram de estudar pelo quê? Porque não tinha interesse em continuar estudando. Então aqui a gente vai cair no quê? No que nós chamamos de persistência de renda. É que aquela ideia que basta a gente se esforçar que a gente vai conseguir as nossas coisas, na verdade não é bem assim. Na verdade, apenas 7% da população, das pessoas que estão na base da pirâmide, conseguem aumentar, conseguem fazer essa mobilidade. Apenas 7% da população consegue alcançar a parte 20%, as partes dos 20% mais ricos. Ou seja, em outras palavras, 93% da população mais pobre não consegue fazer esse movimento de subida. Não basta simplesmente se esforçar. Boa parte disso está ligado com o quê? Com a educação. Por isso eu pergunto para você novamente, diante de todos esses dados e das dificuldades, qual você acha que é realmente a real importância da educação escolar no seu futuro? Esse é justamente o momento, vocês que estão no ensino médio, de perceber a importância aqui no Brasil da educação escolar. E que isso é que vai impactar e muito o seu futuro. Então, pense exatamente o que você quer fazer da vida, independente do que você quiser fazer da vida, mas você tem que ter em mente que você precisa ter educação, investir nessa educação, não acha que somente o ensino médio vai ser o suficiente, é necessário investir muito nisso, mas estar ciente de que a gente vive num mundo tão desigual que alguns percalços vão acontecer. E não ache que esses percalços é culpa sua. Não acha que esses percalços não vão te atingir. Você precisa ter essa visão crítica para você não achar que a culpa é somente sua, ok? Não desistam dos estudos, invistam nos estudos, porque isso é extremamente importante para a sua vida no futuro, ok? É isso aí, gente. Valeu. Obrigado.